Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Vamos nos pôr de pé para adorar esse Deus. Estamos sem músicos hoje, mas viemos adorá-lo, exaltá-lo, engrandecer o nome dele. Vamos louvar a Deus então? A luz deste dia chegou. A luz deste dia chegou. Levanta-te. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. Mais uma vez. A luz deste dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A verdadeira igreja do Deus vivo. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo. Adore, porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para crermos na santa convocação. O grande mar tem nos atraído pelo poder vivificador. Estamos recebendo do mesmo Espírito. Estamos recebendo do mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão. Foi este o grão amadurecido, desta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos como este mesmo grão. Este é o dia, esta é a hora, sim daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Do princípio, a luz deste dia chegou. Levanta-te. Levanta-te, vem resplandecer. Adore que Ele é Deus, aleluia. Porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. A luz deste dia chegou. Levanta-te, levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo, porque a luz do Evangelho
está vivificando em nós. Fomos escolhidos para sermos na santa convocação. O grande imã tem nos atraído, sim, no poder vivificador. Estamos recebendo do mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão amadurecido, desta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos como este mesmo grão. Este é o dia, esta é a hora, sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Este é o dia, esta é a hora, sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Bom dia, Deus abençoe a todos. Oração pela irmã Ledovina, isso? Mãe da irmã Eva, de Rio Pardo, por sua saúde. Oração por Ivanir, irmã da irmã Eva também, de Rio Pardo, por sua saúde. Irmão Brutus e a irmã Alessandra estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Amém. Deus seja louvado pela presença de vocês. Sintam-se em casa, entre irmãos. Pedimos oração pela mãe da irmã Vanessa. Amém. Está hospitalizada, motivo foi acometida de um AVC. Por isso, ela não está, e a irmã Stephanie, que toca também, não está conosco. O irmão Levi não está conosco também, que é um dos que tem nos ajudado no louvor tocando, motivo de viagem. Pedimos oração por Diva, vizinha da irmã Odilka, que está na UTI. Ela é de fé católica e também vamos interceder para que ela creia. A irmã Bel pede por libertação de Alexandre, Charlene, Raíssa e por Rose, e por seu irmão Vitor e Tainá, que estão afastados dos caminhos. Que Deus, com a sua vara e seu cajado, possa os trazer de volta. Ele é o bom pastor de ovelhas. Amém? Eu creio que é isso, que foram os pedidos relacionados, mas sempre há algo no nosso coração, alguém por quem orar. Feche seus olhos, incline sua fronte e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai celestial, grandioso, Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, quão grande és Tu, Senhor, quão grande é o Teu nome e as maravilhas que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Nós vemos a Tua mão grandiosa e poderosa operando em todas as coisas, Senhor. Pai, somos tão pequenos diante de Ti, Senhor. Pai, reconhecemos a nossa fraqueza, Senhor.
Pai, as lutas e as provas, este dia tem tirado as nossas forças. E por isso nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido a nossa âncora, o Senhor tem sido a nossa fortaleza e o nosso refúgio, a nossa segurança, Senhor. Pai, ainda que em um mar agitado, nós podemos olhar para baixo, Senhor, e ver que o Senhor é a nossa âncora. Senhor, e nós não temos naufragado como muitos, Senhor. Pai, por Tu estar por trás de todas as coisas em nossas vidas, Senhor, fortalece o nosso coração. Pai, nós pedimos pelo enfermo, Senhor, pelas pessoas que estão hospitalizadas. Senhor, pedimos pela libertação, Senhor. Pai, pedimos o regresso do perdido, Senhor. Pai, Senhor, que como Tu desceste no Éden, Senhor, atrás de Adão, Teu filho caído, Senhor. Pai, que o Senhor vá atrás do eleito, Senhor. Pai, das almas que deveriam estar aqui esta manhã, Senhor, adorando em comunhão contigo, congregando, Senhor, com Teus filhos, Pai. Senhor, nós pedimos pela vida da Dona Maria, Senhor, a Dona Diva, Senhor. Pai, que o Senhor dê força agora à família do Silva, Senhor. Pai, nesta hora, sabedoria, Senhor. Sabedoria para se conduzir em águas tranquilas, Pai, num período de tempestade. Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para ver a Tua mão operando em tudo. Pai, que o Senhor continue guiando este culto, Pai, pelos louvor, Senhor, e que a Tua mão, Senhor, a Tua presença e o Teu Espírito Santo desça na pregação, durante o ensinamento da palavra, Senhor, para encher nossas almas, Senhor, Pai, e elevar as nossas mentes, Senhor, a sairmos daqui, Senhor, porque nós temos que viver aqui, Senhor, mas nós podemos ter um pensamento mais elevado, um olhar, Senhor, olhando sempre para o invisível. É isso que nós queremos, viver uma vida sobrenatural, Pai. O Senhor dá-nos essa graça através do Teu Espírito Santo, da Tua revelação. No nome do Senhor Jesus, assim oramos e te pedimos. Amém. Então, enquanto o irmão Miguel irá passar a salva, você pode cantar comigo? Eu quero mais de Ti, é um corinho. E peço a sua ajuda se você conhece. Se não conhece, é bem fácil de pegar. Eu quero mais de Ti e habitar em Tua presença, diminuir para que cresças Tu, e a cada dia ser mais como Tu. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti e habitar em Tua presença, diminuir para que cresças Tu, e a cada dia ser mais como Tu. Quebranta meu coração, quebranta minha vida, entrego minha vontade a Ti. Tudo que sou, Senhor, tudo que tenho é Teu. Quero diminuir para que cresças Tu. Quebranta meu coração, quebranta meu coração,
quebranta minha vida, entrego minha vontade a ti. Tudo que sou, Senhor, tudo que tenho é teu. Quero diminuir para que cresças tu. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti e habitar em tua presença. Diminuir para que cresças tu, e a cada dia ser mais como tu. Quebranta meu coração, quebranta meu coração, quebranta minha vida, entrego minha vontade a ti. Tudo que sou, Senhor, tudo que tenho é teu. Quero diminuir para que cresças tu. Quero diminuir para que cresças tu. Se os irmãos souberem, puder acompanhar nós, né? A gente tem música, assim fica mais difícil. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo um mistério e revelando para nós que agora Ele, cumprindo sua palavra, o povo triunfante que carrega sua espada em outra dimensão, muito em breve irão morar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo um mistério e revelando para nós que agora Ele, cumprindo sua palavra, o povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão, muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Ó noiva eleita, essa é a sua hora. Prepare as lâmpadas, vamos embora.
Vamos nos colocar de pé, então, reverenciar a palavra. Ao som de Somente Crer, vamos introduzir o pregador desta manhã. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Bom dia. Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo, nossos visitantes. Irmão Elídio, seja bem-vindo. Deus te abençoe, meu irmão. Tá uma manhãzinha um pouco fria, né? Foi uma semana um pouco chuvosa. Mas nós estamos felizes mais uma vez, não é? É um pouco diferente, né? Os cânticos sem um violão, sem um instrumento, a gente está acostumado, né? Mas eu sempre, quando estou num lugar assim, né? Um pouco mais simples, eu me lembro do tempo que nós caminhávamos no deserto sozinho, que nós não tínhamos um instrumento e não tínhamos alguém que cantasse, né? Então tudo era só no esforço. Para quem não sabe, a gente passou 5 anos assim, né? Esperando que Deus nos enviasse um ministro para que nós pudéssemos caminhar ordenados na palavra, né? A minha filha e a minha esposa e a minha outra filha, elas não vieram porque durante essa noite minha sogra teve um imprevisto, né? Um ataque de Satanás na sua saúde. A minha sogra, ela é uma cristã desviada da mensagem, né? E o inimigo encontrou uma brecha para atacar a sua saúde, né? Então, minhas filhas são muito apegadas a ela, né? Então, a gente achou por melhor que elas não viessem, né? Mas elas ficaram orando em casa, né? Elas ficaram em oração, né? Enquanto a minha sogra está no hospital. Mas a gente já sabe que está tudo bem, né? Porque a gente ora porque crê e porque já viu as respostas de Deus, né? E todas as coisas, elas realmente concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque Salomão diz que é melhor você estar num leito de morte, porque ali os corações estão quebrantados, né? E às vezes uma enfermidade faz com que as pessoas quebrantem seus corações, não é? E assim fica mais fácil para o Espírito de Deus se aproximar daquela pessoa, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é? Eu tenho um título, né? Eu gostaria de colocar um título, né? E esse meu título, ele seria uma palavra simples, né? Eu quero que você abra comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 2. E a gente vai ser bem simples e vai sempre falar daquilo que já vínhamos falando, né, um tempo atrás. E no culto do irmão Ezequiel semana passada, foi muito especial, né? Porque essas coisas, elas parecem simples, né? Às vezes a gente acha que a marca da besta é algo que vai vir sobre a gente em um momento, né, de oportunidade do inimigo, isso vai nos tomar repentinamente. Mas não é dessa forma, né? O profeta, quando estava aqui, ele disse que a marca da besta estava em curso, né? Que o concílio mundial de igrejas estava em curso. Paulo, quando esteve aqui no nosso mundo, ele também disse isso, né? Que o espírito da desobediência, ele já estava operando, já estava em curso, né? E o que faltava era a manifestação do homem do pecado. Mas esse Espírito, ele já estava em curso. Assim como o Espírito Santo de Deus, ele já estava em curso nas eras, né? E ele veio a trazer a sua manifestação no tempo do fim. Eu quero ler... Vamos ler aqui no capítulo 2. Eu quero ler no versículo 7 do capítulo 2.
do livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E agora nós vamos ler em Gênesis 1. Não é? Gênesis 1, no versículo... Deixa lá mesmo, vai me atrapalhar aqui. No versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Vamos orar? Pai celestial, Deus eterno, bendito, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem adoramos, a quem pedimos, Pai, a quem bendizemos em nossas vidas, Pai, aquele a qual entregamos nossas almas, Senhor. Tu és, Pai, a nossa porção, Pai. Tu és o alimento de nossas almas, Pai. Tu és o bendito que veio em nome do Senhor, Pai. Tu és todas as coisas, Pai, porque por Ti, Senhor, e para Ti, Pai. E sem o Senhor, nada do que foi feito se fez, Pai. Porque tudo é para a honra e para a glória da Tua grandeza, Senhor. Tu és o único Deus todo-poderoso, Senhor. Tu és o único Deus vivo e eterno, Senhor. Diante de Ti não há outros deuses, Pai. Não há outros que podemos adorar, Senhor, porque nenhum deles é tão poderoso quanto Tu, Senhor. De nenhum deles provém a vida, Pai. Nenhum dos deuses deste mundo, Senhor, pode nos redimir e nos trazer de volta, Senhor, porque eles não estiveram contigo ali no começo, Senhor, porque eles mesmos são criaturas nesse mundo, Senhor. Por isso te pedimos no nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa a Tua palavra mais uma vez, Senhor, nessa manhã, Senhor. Nos ajuda nesta manhã, Senhor. Ó, Senhor, eu entrego a minha alma, Senhor, a minha mente, Pai, o meu espírito humano, Senhor. Ó, Senhor, toma conta deste animal, Senhor. Toma conta da vida que está neste animal, Senhor. Ó, Senhor, faça com que o Teu Espírito venha, Senhor, e quebrante os nossos corações diante desta tão grande obra de redenção, Pai. No nome de Jesus Cristo te pedimos, Pai. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. E o título que eu tenho para dar é Quem tem ouvidos? Não é? Quem tem ouvidos? No livro de Apocalipse, quando as cartas começam a ser escritas e enviadas às eras da igreja, todas elas finalizam com quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O profeta, quando nos fala isso, ele nos diz que o Espírito estava falando às igrejas, sabendo que tanto a bênção como a admoestação, ela seria ouvida somente pela verdadeira vinha. A falsa vinha, ela não ouviria nem a bênção e nem a maldição. Nós sabemos que o ouvir é o ouvir pelo Espírito de Deus, é o ouvir pelas promessas de Deus. Então nós entendemos o que o profeta estava nos dizendo com isso. Que tanto a repreensão, que tanto a maldição que vinha, como a bênção que vinha, ela só poderia produzir fé naqueles que tinham ouvido, porque eles ouviriam pela promessa. Então, muitas vezes nós nos perguntamos, né? Como que nós podemos ouvir pela promessa? Como que nós podemos viver por visão? Pedro fala
que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem à palavra. E o Evangelho é dessa forma. Ele é simples assim. Toda visão que um profeta teve, toda a experiência que ele passou, tudo que Jesus falou que está escrito no livro da vida, tudo isso são visões. Quando nós obedecemos à palavra, nós estamos vivendo por visão. Ainda que nós não entendamos, que nós não consigamos ver o fruto disso, se nós obedecemos à palavra, nós estamos vivendo por visão. O profeta fala a respeito das suas visões e ele fala que toda vez que ele recebia uma visão de um quadro, de algo que ia acontecer, ele chegava no lugar e ele tinha que observar se todas as coisas estavam corretamente no lugar do momento em que Deus abençoaria aquela situação. Quando nós obedecemos à palavra, todas as coisas estão no lugar. Então nós não necessitamos olhar para um lado, olhar para o outro e esperar que algo aconteça sobrenaturalmente. Obedecendo a palavra, nós estamos certo de Deus. E é assim que nós vivemos por visão. É bastante simples. Na verdade, isso é muito simples. Porque um homem que não sabia ler, um homem que não sabia escrever, mas que só ouvira a palavra de Deus, ele reconheceu a voz de Deus quando ele estava pescando. E esse homem indouto, ele era um homem que tinha ouvidos. De que forma esse homem tinha ouvidos? Por que este homem tinha ouvidos? O que identificava Pedro como um homem que tinha ouvidos para ouvir o que Deus estava falando às igrejas? Um homem que tinha ouvido para adquirir a fé, a revelação. Porque lá na frente nós vemos que ele, ainda não sendo uma testemunha, ainda não possuído pelo Espírito Santo, ele teve a revelação de quem Jesus Cristo era. Porque quando lhe foi perguntado, Jesus não estava interessado com aquilo que falavam sobre quem ele era. Jesus estava interessado sobre a visão que os seus discípulos tinham a respeito das obras que ele estava fazendo. Porque ele sabia que aquelas obras eram obras de uma vida, a mesma vida criadora. E ele sabia que aquelas obras testificavam que ele era a luz. E Jesus queria mostrar para eles que eles estavam sendo iluminados para receberem o Espírito Santo. Então, quando Jesus perguntou a Pedro e ele deu a resposta, Jesus percebeu que aqueles que caminhavam com ele realmente tinham visto pelas obras escriturísticas quem ele era. O profeta nos fala que Judas, ele viu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E por um minuto, ele vendeu a sua primogenitura, crendo que Jesus poderia se livrar do mal que ele havia enredado a Jesus. Qual foi a grande diferença de Judas? Judas operou o poder da palavra, operou milagres e maravilhas. Judas pregou o Evangelho. Judas aparentemente viveu uma vida santa, humanisticamente ele viveu o Evangelho. Mas o que faltou para Judas foi viver segundo a visão das Escrituras. Viver o Evangelho segundo visão. Obedecer a todo o Evangelho. João nos fala que ele era ladrão, que ele roubava. Isso mostra que Judas caminhou o tempo todo manufaturando frutos do Espírito, manufaturando a sua santificação. Judas era um homem ungido na sua carne, e até mesmo um homem ungido no seu espírito. Mas a alma de Judas, aonde
era para estar o ouvido espiritual, não tinha ouvidos. Não ouvia o que o Espírito dizia às igrejas. Então nós temos um homem que tinha ouvidos, ouvidos espirituais, percepção profética. E nós temos outro homem que também da mesma forma caminhou ao lado da manifestação do Filho do Homem. Um outro homem que tocou a palavra da vida. Um outro homem que viu as grandes maravilhas. Um outro homem que viu a promessa do Messias se cumprindo. E ele não tinha ouvidos. Ouvidos espirituais. Não tinha percepção profética. Eu quero ler uma escritura. Ela está em Hebreus 10. Quem tem ouvidos, não é? É isso que nós queremos saber. Nós queremos saber quem são essas pessoas que têm ouvidos. Né? Porque nós queremos nos enquadrar na Escritura. Nós queremos saber se nós temos ouvido ou não temos ouvido. Nós temos que estar seguros nas promessas de Deus. Eu vou ler um pouquinho. A partir do versículo 1 do capítulo 10 do livro de Apocalipse. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Então o que Paulo está nos falando? Que a lei, mesmo recebendo sacrifícios para que fosse cumprida, ela não podia aperfeiçoar aqueles que se achegavam com esse sacrifício. Em outras palavras, aqueles sacrifícios, eles eram apenas símbolos. E o profeta nos diz, eles não extirpavam o pecado, eles apenas cobriam a consciência temporariamente. Eu vou usar um termo, e espero que os irmãos não choquem, mas era sacrifícios vãos. Aqueles sacrifícios eram sacrifícios vãos. Você poderia me perguntar, como poderiam ser sacrifícios vãos, sendo ordenados por Deus para que fossem dessa forma? Nós temos que compreender que muitas coisas foram permitidas com Deus. Porque Deus ele estava fazendo um caminho de volta, Ele estava provendo um caminho de volta para aqueles que caíram da sua imagem. E mesmo neste caminho de volta, essas pessoas elas tinham que ter ouvidos para ouvir o que o Espírito estava falando através daquela vida, das obras daquela vida expressada. Quando o povo de Israel estava cativo no Egito, o profeta tipifica aquele como o primeiro grande êxodo. Se nós olharmos a Escritura, houve muitos êxodos na Bíblia. E um êxodo, ele faz com que as pessoas se desloquem de um lugar onde estão para outro lugar. O êxodo, ele não é só uma pessoa que vai buscar algo. Ele também é uma pessoa que está deixando algo. É o movimento de um ser que vai avançar. É um movimento de um ser que está se movendo em direção a algo. Está deixando um estado, está deixando uma consciência. Está deixando um espírito. O primeiro êxodo, para que ele pudesse entrar em curso, Deus tinha que enviar um libertador. E um libertador que carregasse a voz dos ensina. É a voz do sinal.
E aquele homem que vinha com aquela voz, ele vinha e ele apresentava um sinal para que as pessoas, através daquele sinal, ouvissem a voz. E então deixassem o lugar e se deslocassem. E avançassem no Espírito. No primeiro êxodo, avançassem no caminho. Mas aquele êxodo, ele não podia iniciar o seu curso sem que um sacrifício fosse feito. E o profeta nos ensina que o primeiro êxodo, ele foi tirar a igreja. O que é a igreja? Os chamados para fora. Aqueles que foram chamados para fora. Para fora do quê? Para fora de algo. Para fora de uma prisão. Para fora de um cercado. Então, naquele primeiro êxodo, era tirar as pessoas de um lugar natural e colocá-las em um outro lugar natural. Tirá-los de uma terra onde eles eram escravos, onde eles produziam e não colhiam frutos. E Deus especificou a Moisés, e colocá-los numa terra que manava leite e mel. E para que isso pudesse entrar em curso, para que Deus pudesse tirar este povo, essa igreja, desse lugar físico, era necessário um sacrifício. Por isso que o tempo todo que Moisés chegava diante do faraó, o grande motivo era que eles pudessem ir ao deserto, adorar a Deus e sacrificar. Sem aquele sacrifício, Israel não poderia se deslocar. Sendo o primeiro êxodo um deslocamento natural, Deus tinha necessidade de um sacrifício natural. Então, um cordeiro foi sacrificado. E nós conhecemos, o sangue daquele cordeiro foi o que velou as portas de Israel para que o espírito de morte não entrasse. O profeta fala que os olhos são a janela do corpo. E que tudo que entra pelos nossos olhos vai à nossa alma. Mas não são com esses olhos que nós temos que olhar para a promessa de Deus. Nós temos que olhar para a promessa de Deus com os olhos espirituais. No segundo êxodo, Deus tinha agora um povo que estava numa terra, e aquela terra era um tipo da promessa. Deus estava tirando o olhar natural daquele crente e colocando nele um olhar espiritual. Então aquele crente natural que saiu do Egito, que saiu da sua descendência natural, que saiu da descendência de Abraão natural, ele estava olhando e vendo que Abraão caminhara buscando uma terra na qual Deus vivia em sua companhia. Então eles olharam para uma terra que realmente manava leite e mel, e aquilo foi renovando o seu entendimento. Mas Deus nunca prometeu que eles não lutariam por cada pedaço daquela terra. Deus os ensinou que eles teriam que colocar a planta do seu pé em cada lugar, para que a possessão daquilo, para que o leite e o mel que emanava daquela terra os abençoasse. Então, ainda no primeiro êxodo, eles tinham que caminhar por obediência. Mas no segundo êxodo, esse povo já tinha o seu entendimento já mudado. Mas não ao entendimento que Deus tinha em sua mente, mas a um entendimento de vislumbrar as promessas. Esse povo do Egito, ele não mais vivia as promessas humanisticamente. Agora eles estavam vivendo por revelação. E a revelação mostrava para eles que existia uma terra diferente.
que existia uma terra onde eles seriam livres, que existia uma terra onde produziria o alimento necessário para eles. Mas no segundo êxodo, Deus também enviou um libertador. Mas nesse segundo êxodo, o libertador veio para tirar eles desta condição espiritual que eles ainda se encontravam e colocá-los em um reino espiritual, sepultá-los em um reino espiritual, porque a palavra batismo quer dizer sepultamento. Quando a gente lê na Bíblia João Batista, era João o sepultador, porque ele batizava as pessoas para que as pessoas naturalmente tivessem consciência de que eles iam caminhar em uma novidade de vida, crendo nas promessas. A Bíblia fala que ninguém pôde crer em Jesus se não fosse através de João Batista. Então nós encontramos um romano, um centurião romano, que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então nós sabemos que esse homem, ele ouviu a voz do Espírito, e ele foi sepultado por João Batista. Então esse homem teve o seu entendimento, Cornélio, de que a terra, ela era além da terra natural. Esse homem teve consciência de que ele seria levado a uma terra espiritual. E o profeta fala que esta terra espiritual era o batismo com o Espírito Santo. Que esse libertador, ele viria e ele colocaria esta igreja, esse crente, em regiões celestiais. Aonde ele, o crente, ele não viveria mais pela carne e nem pelo sangue. E o profeta fala, ele não lutaria mais naturalmente, o profeta diz, ele não pegaria em armas, ele não usaria espadas para lutar. E quando o libertador chegou no segundo êxodo, ele veio e manifestou um sinal. E a voz daquele sinal que ele manifestou ecoou, tanto para a verdadeira igreja, quanto para a falsa igreja. No segundo êxodo nos ficou claro que tanto os escolhidos, como aqueles que não são escolhidos, falando claramente, tanto os redimíveis, como as almas irredimíveis, tinham saído juntas do Egito. Que todo aquele movimento que houve lá atrás com Moisés, foi para chamar para fora da escravidão e posicionar na terra natural a verdadeira igreja. Mas a falsa igreja, ela veio junto na caminhada. E nós podemos nos perguntar, né? Mas de que forma a falsa igreja entrou na terra prometida? Nós temos ali um homem chamado Acã. Notava-se claramente que ele tinha um espírito religioso. Notava-se claramente que Acã trouxe a tradição que ele aprendera lá no Egito, através de sua descendência. Aquela família preservou aquelas coisas, para que quando Acã chegou na terra prometida, ele pudesse desejar adquirir aquela cunha, desejar adquirir aquela capa. Acã não era uma alma redimível, mas ele estava com a igreja. Acã não tinha ouvidos, não podia ouvir a admoestação e não podia receber a bênção do Espírito. Mas Josué podia. Caleb podia. Então nós vemos o mesmo quadro
de Jesus e a igreja verdadeira e ao seu lado a igreja falsa. Nós vemos da mesma forma Josué, o crente verdadeiro, com a igreja Calebe e Acã, o falso. Mas quem tem ouvidos? Quem pode ouvir? E Jesus segue no versículo 2. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios do primeiro Êxodo, cada ano se faz comemoração do pecado, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, veja, ele começa a falar de um salmo. Entrando no mundo, entrando no cosmos, vindo de outra dimensão. É isso que ele está nos falando. Ele não está falando de um homem natural agora. Ele está falando de um ser que atravessou dimensões. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro, no Gênesis do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, que primeiro é esse, tira a lei, tira o sacrifício natural, para estabelecer o segundo, para estabelecer o espiritual. Paulo está falando a respeito do segundo Êxodo, na qual temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Agora, no segundo Êxodo, agora havia um sacrifício. Mas este sacrifício agora, ele não era de uma natureza caída. Porque veja, a natureza geme porque o seu líder caiu e ela recebeu maldição sobre si. Mas agora havia um sacrifício, e nós conhecemos, criado da palavra falada. Jesus fala, tu não quiseste, Senhor, um sacrifício, tu me preparaste um corpo para ser entregue. Durante todo o primeiro Êxodo, Deus estava esperando o momento certo para preparar um corpo no qual fosse aceito segundo as leis do Espírito, fosse aceito no céu como um corpo perfeito, para pagar o preço daquele corpo perfeito que foi corrompido no Éden. Assim, todo sacerdote aparece a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício, pelos pecados está assentado no poder de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés, ou por estrados dos seus pés. Essa expressão, ela está falando a respeito do trono, de quando aqueles servos do rei se apresentavam diante do rei,
E o rei estava sentado no seu trono, e todos eles tinham que vir e se ajoelhar e se abaixar diante dos estrados dos pés do rei. Porque um rei, na terra, ele sempre representou a Deus, porque ele é um só cabeça. E nós temos na história da humanidade, nós vimos que o grande trabalho de Satanás foi exatamente fazer o quê? Extirpar a monarquia da terra, ou corromper a monarquia da terra. Por quê? Porque essa monarquia, ela é um tipo do reino de Deus. Ela foi estabelecida por Deus. Então nós temos todos o tipo de corrupção hoje. Nós vemos a monarquia com o parlamento, o comunismo, o protestantismo. São tudo formas de reinar, são tudo formas de liderar o povo. A democracia, e tantos regimes paralelos que existem. Isso foi para que a humanidade perdesse o conceito de liderança. Todos esses sistemas criados pelo homem, inspirados por Satanás, eles deram ao homem a visão de uma liderança fragmentada, de uma liderança compartilhada. E o profeta nos ensina, tudo que tem duas cabeças é um monstro. Porque Deus não criou o homem com duas cabeças. Deus criou um homem com uma cabeça, servindo segundo uma liderança. Porque esta é a imagem de Deus. Todas as coisas que foram criadas, tanto as que se corromperam, como as que permanecem perfeitas, todas elas saíram de uma somente, de um só cabeça. E todas foram ordenadas para obedecer os pensamentos da mente deste cabeça. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado no poder de Deus. E daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Porque com uma oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Agora eu quero que você compreenda o que a palavra santificado ela quer dizer. Ela quer dizer separados. A palavra santificado, ela não está falando a respeito de um caráter. Ela está falando a respeito de um movimento. Ela está falando a respeito de uma segregação. Os santificados são aqueles separados. Separados para viverem sobre um cabeça. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não mais há oblação pelo pecado. Então, quando nós oramos para essa promessa, a primeira coisa que nós imaginamos é os nossos erros, é as nossas falhas. Nós começamos a olhar para um sacrifício natural. E é duro o que eu vou dizer, mas é real. Grande parte da igreja no dia de hoje ainda tem vivido de sacrifícios de bodes e de sacrifícios de cabras e de sacrifício de toda sorte de quadrúpedes. Porque o sacrifício de Jesus, o corpo de Jesus foi uma oblação perfeita. E o corpo de Jesus, ele carregava a vida. E uma vida que testificou de Deus através de suas obras. E a Bíblia fala
que a vida que estava nele é que era a luz dos homens. E a luz, ela só resplandece na treva. Somente nas trevas a luz pode resplandecer. Porque colocar luz onde há luz causará cegueira. E o profeta nos mostra que havia um farol onde ele visitou. E quando ele chegou lá em cima naquele farol, aquele farol, ele servia para guiar os navios no mar. E todos os navios que olhavam para aquele farol, eles sabiam exatamente que curso tomar no mar para que pudessem seguir ao seu destino. Da mesma sorte, os pássaros, eles também olhavam para aquele farol. Mas de maneira nenhuma, eles tinham aquele farol como um sinal de qual curso tomar. Então eles olhavam para aquela luz, e aquela luz os atraía, e eles seguiam em direção àquela luz. Mas os pássaros olhavam para a luz, vivendo sobre o clarão da luz. E quando eles se aproximavam da luz, eles ficavam tão cegos de tal forma que eles se chocavam contra a luz deliberadamente. E por sua própria vontade e por sua própria intenção, eles se chocavam contra a luz, e aquela mesma luz que servia para guiar um navio no seu curso no mar, ela também servia para matar aqueles que se chocavam contra ela. O segundo êxodo, Jesus veio e se apresentou para uma mulher num poço. E disse para aquela mulher, eu conheço a tua vida, eu sei quantos maridos tu tem, eu sei de que forma tu tem vivido. E aquela mulher apresenta para ele o sacrifício do primeiro êxodo. E diz para Jesus Cristo, olha, a gente tem adorado aqui nesse monte. Esse monte foi dado a nosso pai, Jacó. E nós adoramos aqui. E nós adoramos nesse monte o nosso Deus. E eu sei que os judeus, eles adoram em Israel. E Jesus veio e disse para ela, chegou a hora, e é agora. Deus tem procurado os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Parafraseando, Deus tem procurado homens que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Se nós lermos no início da Escritura, fala que Jacó deu aquela terra a José. Então aquela mulher estava caminhando sobre a possessão de José, ainda com a mente de Jacó, ainda com a promessa de Jacó. Ela estava caminhando sobre a terra da perfeição, fazendo menção a um sacrifício passado. Veja que aquela mulher estava caminhando no clarão da luz. Porque é o que a Escritura nos mostra. Vamos lá em João 4. Eu não sei porque eu fui tão longe. Capítulo 4, no versículo 5 de São João. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim, junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. E era isso
o entardecer. E era no entardecer que o verdadeiro José, o que não era o tipo, o que tinha a possessão daquela herdade dada por Jacó, se apresentaria naquele poço para ela. E ainda ela vivendo sobre um clarão da luz, ela teve ouvidos para ouvir o que o Espírito tinha para lhe dizer. Como pôde essa mulher ter ouvidos para ouvir? Porque o jovem rico, ele não teve ouvidos para ouvir o que o Espírito lhe dizia. Porque não era o homem Jesus, mas era a vida que estava dentro daquele homem. Porque o homem Jesus veio para sacrifício, para que o segundo êxodo pudesse entrar em curso, para que todos eles pudessem ter direito de receber o Espírito Santo de Deus. Jesus veio para prover o caminho. Obrigado, irmão, que Deus te abençoe. Para prover o caminho. E ainda que ele revelou para aquela mulher qual era a promessa que ela tinha, a promessa de o batismo com o Espírito Santo, essa mulher saiu daqui sem o Espírito Santo. Essa mulher saiu do poço tendo contato com José sem o Espírito Santo. E ela saiu para testificar. E o seu testemunho foi tão verdadeiro que converteu uma cidade. É uma mulher que tinha ouvidos. Nós vamos ter um desfecho. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de batismo com o Espírito Santo. Nós estamos falando do terceiro êxodo. Nós estamos falando do sinal do Filho do Homem, da manifestação da vida de Jesus. A Escritura nos fala que ele era a luz do mundo, mas ela também nos fala que nós nos tornamos a luz do mundo. Quem Jesus era? Por que ele fala que no Gênesis, no livro, estava escrito de mim? Porque Deus não tinha um corpo. E Deus criou um corpo teofânico para que pudesse ser visto por seus filhos. E esse corpo teofânico foi chamado Logos. Mas este corpo teofânico, ele ainda não era o corpo de uma criação terrena, mas ele era o corpo de uma criação celeste. E era necessário que este mesmo corpo se manifestasse na terra. Mas quando Paulo nos fala a respeito de corpos, ele diz que uma é a carne dos peixes, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos homens. E nós podemos abordar aquela escritura de muitas formas, mas ele está nos falando que no mundo que você vive, você necessita de um corpo daquela dimensão, daquele material ali. Então veja, Jesus tinha um corpo celeste. E assim como os peixes têm um tipo de carne para viverem no mar, e o homem tem um tipo de carne para viver na terra, assim Jesus tinha um tipo de corpo para viver em regiões celestiais. Para ser visto em regiões celestiais.
E quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele deu para este homem um corpo teofânico, um corpo como o de Jesus. Só que era necessário que este homem, ele trouxesse na terra, para lavrar a terra, para agir na terra, para que ele pudesse plantar as sementes no Éden, para que ele pudesse guiar a natureza e posicionar as coisas em lugares corretos. Era necessário que ele tivesse um corpo segundo o seu mundo. E quando Adão recebeu esse corpo, o motivo de ele ter recebido um corpo de carne era para que ele pudesse lavrar a terra, para que ele pudesse plantar sementes, porque ele já dominava sobre tudo, mas ele necessitava deste corpo para que ele pudesse interagir nesse mundo. E foi este corpo que foi corrompido. Foi este corpo perfeito que foi misturado, hibridizado com uma semente que não era sua. Quem foi o primeiro híbrido? O primeiro híbrido foi Caim. E Caim, ele era fruto da semente de um animal com a árvore da vida. Porque os profetas nos falam, na mensagem ao nascer do sol, que Eva era a árvore da vida. E após a hibridização, ela passou a ser a mãe dos seres viventes. Mas Adão não. Porque Adão fora formado segundo a imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma, no tempo do fim, a árvore noiva, a noiva é palavra, é a árvore da vida. E para que você possa comer da árvore da vida, é necessário que você entre pelo caminho aberto. Mas de nenhuma maneira, com o sangue de bodes, com o sangue de sacrifícios naturais, você vai ter acesso. Porque a espada dos querubins só foi embainhada quando foi suja de sangue, de um sangue perfeito. Vocês estão conseguindo entender aonde eu estou chegando? O que eu estou tentando mostrar é que se nós esperamos um perdão natural, uma redenção natural, que as coisas se coloquem em lugares naturais, nós estamos vivendo de um clarão. Porque o sol que bate na semente no inverno é o mesmo sol que estações depois bate na semente no verão. Só que no início da vida desta mesma semente, ela não pode receber o sol na sua totalidade. Então foram dadas estações para que a semente pudesse suportar o sol, de maneira que ela absorvesse para si mesma o que é necessário para o seu crescimento, sem ser queimada pelo sol. O Evangelho não veio para matar. O Evangelho não veio para condenar. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Mas quem tem ouvidos? Os predestinados têm ouvido. Porque Jesus sacrificou o seu corpo natural para que ele pudesse ter um corpo espiritual e completo. E por um Espírito nós somos todos sepultados nesse corpo espiritual, não naquele corpo que foi sacrificado. Aquele corpo que foi sacrificado, ele deu a oportunidade
deu o poder de nós sermos feitos filhos de Deus, segundo a sua imagem e semelhança. E quando Jesus entregou aquele corpo, ele disse: está consumado. Agora, a verdadeira vinha, ela vai ouvir a repreensão, mas ela vai receber a bênção, porque ela está olhando através das promessas, e ela vê que há promessas e que há uma possibilidade que ela chegue ao Espírito. Se alguém nos perguntasse hoje, quem é Deus? Nós poderíamos facilmente dizer, Deus é Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, William Branham e um povo que vem a seguir. Porque o sol que brilhou em Éfeso não podia matar a semente. Era necessário que aquela semente de Éfeso apodrecesse. Porque aquela semente foi jogada por terra, vinda do grão-palavra do Pentecostes. E o sol, ele saiu todos os dias das 7 estações da colheita da igreja de Deus. E em cada momento da colheita, a semente estava em um estágio. Ou seja, houve crentes verdadeiros e houve crentes falsos na igreja. Houve os eleitos e houve os perdidos na igreja. Houve a virginécia e houve a noiva em cada estação da colheita de Deus. Mas agora, no tempo do fim, esse é o tempo do terceiro êxodo. E agora Jesus não tem mais um corpo de carne para ser entregue por sacrifício, porque não é necessário. Agora Jesus Cristo tem um corpo glorificado, para que seja entregue para a salvação daqueles que hão de herdar a vida eterna. E é aonde você se encontra. Você se encontra no terceiro êxodo. E Paulo diz a respeito do terceiro êxodo o paradoxo. Ele fala que nós devemos negar a si mesmos. E que se nós formos infiéis, Deus não pode negar a si mesmo. Portanto, se somos partes de Deus, Deus nunca nos deixará para trás. Porque Ele não se lembra dos nossos pecados. Porque todo o pecado que é cometido na carne é contra si mesmo. Não é contra Deus. Porque o corpo de carne de Jesus Cristo já levou o preço desta carne. E não é necessário julgamento sobre esta carne, porque ela já foi julgada no Calvário. Mas aqueles que têm ouvido, eles viram a promessa, e eles viram a admoestação, e eles seguiram caminhando em direção ao Espírito. E eles estão aqui agora no terceiro êxodo, recebendo a palavra do Espírito para levá-los a um corpo glorificado. Por isso os filhos de Deus não têm medo da morte. Os filhos de Deus, eles reconhecem a promessa e tão somente a promessa. E a promessa no terceiro êxodo é dada à alma. Ela não é dada ao espírito, ela não é dada ao corpo de carne. Porque o profeta nos ensina que esses dois reinos, essas duas promessas, seriam vulcanizadas, o que nos daria o batismo com o Espírito Santo da nossa era.
o corpo celeste e o corpo terrestre, sendo unidos pelo caráter de Jesus Cristo, nos daria todo o poder. Se você tem sido chamado para fora do mistério Babilônia, porque a marca da besta, o que a Bíblia nos ensina sobre besta? Besta é um poder. Enquanto Israel estava no Egito, eles estavam sobre a marca da besta. Eles estavam sobre a sujeição de um poder. E todo homem na terra, ainda que seja limpo no seu corpo, limpo no seu espírito, eles podem estar vivendo sobre a marca do poder católico, sobre a marca da besta. Era isso que o profeta estava nos falando. Este é o sinal intelectual. Nós nunca vamos conseguir enfatizar o quanto o sacrifício de Jesus fez por nós. O quanto aquele sacrifício foi importante. Aquele sacrifício nos deu direito a entrarmos na natureza de Deus. E a natureza é a origem, é da onde você provém, é o seu genes. Mas no terceiro êxodo, aqueles que têm ouvido, eles caminharam de uma forma diferente. E eu quero citar isso aqui para você, para que você veja. A única maneira pela qual alguma vez podemos nascer novamente é primeiro recebendo a palavra no ventre da mente. Então o Espírito vem em cima e traz aquilo. E aí está você. E aquilo faz isto. Este é o verdadeiro ensinamento do Evangelho, irmão. E eu creio que se São Paulo estivesse aqui de pé hoje, ele ensinaria a mesma coisa nesta hora. Correto? Quais foram os resultados dela? Falando a respeito de Eva. Morte física e espiritual. O que acontece com aqueles que aceitam a palavra? Entram na mesma brincadeira e hoje o que eles têm? Ambas. Morte física e espiritual. Ambos. O corpo e o espírito serão aniquilados e não existirão mais. Isto é exatamente correto. Mas observe o ventre de Maria. O ventre de Maria, a mente física de Maria vem? Era um ventre virgem. Por quê? Ela cria na palavra de Deus. Não importava o quanto as pessoas criticavam ela, quantas coisas as pessoas diziam, aquilo não tinha nada a ver com isso. Não importava, ela cria na palavra de Deus. E eu gostaria de levar isto até o fim. Está você compreendendo isso? Veja, primeiro foi sua mente. Antes mesmo de acontecer literalmente no seu ventre. O ato tinha que acontecer aqui primeiro. Para deixar o Espírito entrar. Para fazer o resto da obra. Antes que o verdadeiro nascimento espiritual pudesse acontecer, a palavra tem que se encontrar na sua mente. Tem que crer nela. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não passará pelo julgamento, mas, através do período da tribulação, mas tem passado da morte para a vida. E é isso. Então o seu ventre físico, a sua mente, os seus pensamentos, a sua forma de pensar, tem que estar agarrado nas promessas de Deus. Porque a marca da besta, ela continua em curso para chegar ao seu ápice, para ser estabelecida a grande apostasia.
E muitos sinceros e genuínos homens são tentados a ceder para unir-se com o povo. Mas só há um intercessor entre Deus e os homens. Deus nunca colocou um sacerdote como intercessor entre Deus e os homens. Deus colocou Jesus homem. Ele fez o caminho. Isso torna o sacrifício de Jesus magnífico. Isso nos mostra que ainda que cometamos erros, que ainda que cometamos pecado diante de Deus, isso já foi julgado. Porque só há um pecado, a incredulidade. E se Deus tem chamado seus filhos através da pregação da palavra, em 7 eras da igreja, e selado eles com o Espírito Santo da promessa. Qual promessa? A promessa de um corpo glorificado. A promessa de um corpo que não ficará só em um mundo, só em uma dimensão. A promessa de um corpo que terá domínio sobre todas as coisas. Então o Evangelho vai além da igreja. O Evangelho vai além do nosso entendimento. Ele vai além da nossa leitura, da nossa capacidade de acertar ou de errar. O Evangelho é por eleição. E aqueles que carregam em suas almas, eles manifestarão a estatura de um varão perfeito. Porque todos os potenciais estão na semente. E essa semente só pode ser vivificada pelo Espírito Santo de Deus, porque foi Ele quem produziu. Mas Jesus também disse que Ele era a videira e que nós somos as varas. Jesus estava falando a respeito do azeite, porque a videira produz o azeite. Ele estava falando a respeito de quem daria frutos para serem espremidos. Ele estava falando a respeito de quem era a árvore da vida no tempo do fim. Ele estava falando a respeito de quem carregava a semente da predestinação. E se você tem sido chamado pela palavra, no tempo do fim, neste terceiro êxodo, onde Deus vai tirar um povo espiritual e colocá-los na terra da promessa, no milênio, no lugar onde todas as coisas serão perfeitas. Se Deus está tirando essas pessoas elas estão ouvindo a admoestação e elas estão recebendo a bênção da promessa. E se você está ouvindo essas coisas com o ouvido da sua alma, é porque você tem ouvidos. Se você está caminhando nessa promessa, é porque você tem ouvidos. Porque aqueles que se chocam contra a luz, é porque eles não têm ouvidos. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Não podem se arrepender. Jesus não os quer curar. Aprove a Ele dar a revelação a quem Ele quiser. Que Deus abençoe a cada um de nós. O irmão Ezequiel estará fazendo a oração final. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, obrigado pela Tua visitação esta manhã, Senhor, Pai, pelas
palavra, Senhor, que Tu colocou na boca do Teu servo. Senhor, que agora nós venhamos a sair com nossos corações rejubilando em reverência, Senhor, em gratidão.